Bem-vindo ao Start Making Woodworking. Eu sou o Mark e no vídeo desta semana vamos fazer uma segunda visita à nossa máquina de corte a laser. Eu sou totalmente iniciante nesse tipo de tecnologia. E eu espero que, se você está assistindo a este vídeo e quer saber se isso é algo que você consegue aprender a usar, ou se você quer fazer algo para vender, personalizar algo que você fez, ou fazer alguns presentes para amigos e família, eu vou abordar a maior parte disso neste vídeo. No primeiro vídeo, os 10 primeiros que começarem o comentário com X-Tool poderão ganhar um presente ou criar um logo, placa ou algo parecido para a oficina deles comigo. Houve alguns pedidos realmente interessantes, e o que vou mostrar para você neste vídeo são todas as coisas que eles pediram. E espero que isso te dê inspiração de coisas que você pode fazer para você mesmo, ou, na próxima vez que fizermos um brinde, algo que você possa pedir. Mas a primeira pessoa que me pediu perguntou se eu poderia fazer uma placa ou um letreiro para a oficina dela. E claro, sim, eu posso. Agora, existem dois materiais com os quais estou trabalhando aqui, compensado ou acrílico. Esse cara que entrou em contato comigo tem o logo mais incrivelmente legal, mais simples, Bonehead Workshop. Primeiro decidi colocá-lo em uma placa gravada para ver o resultado. Se você vai fazer gravação a laser como essa, tem algumas configurações diferentes que pode ajustar. Uma dessas configurações é a potência. Pelo que percebi, a potência determina a profundidade e intensidade da máquina. E se você colocar em uma potência mais baixa, vai obter um corte muito mais leve e fino, e ele não vai tão fundo. Você não terá tanto relevo nas áreas altas não cortadas, mas também não haverá escurecimento. Se você usar potência alta e for fundo, pode escurecer as bordas, o que pode ficar interessante ou arruinar a peça. Por isso, é importante experimentar. Agora, aqui eu configurei em torno dos 35% e acho que ficou perfeito para essa placa em particular. Mas para outras placas, não funcionou. Para a segunda e terceira, segui um caminho que usarei em algumas dessas placas, que achei muito eficaz. Basicamente, é cortar algo 2 vezes e trocar as partes. É simples, dá para usar 2 acrílicos de cores diferentes ou compensado com acrílico, como fiz aqui. E eu tenho que dizer, o primeiro que eu cortei foi de compensado. E então, o segundo eu cortei de um acrílico vermelho. E como você pode ver, eu troquei muitas das letras. E o que sobrou, que originalmente era a moldura, eu pude encaixar e colar. Se você prefere plástico com letras de madeira ou madeira com letras de plástico, é um 2 em 1. Fazendo um, acaba fazendo o outro. E eu fiz uma plaquinha que ficou um pouco melhor do que o lado reverso da original. Porque na original você não consegue ver onde está escrito Workshop, enquanto nessa aqui você consegue. Grey Otter Studio, parecido com Bonehead Workshop, é alguém que queria uma placa para sua oficina. Usei o mesmo método das placas, cabeça de osso. Corto acrílico preto, madeira compensada e troco as peças. Mas o que eu também fiz foi em uma escala menor para criar alguns porta-copos em relevo. Lembre-se, quando você está cortando com um laser na prática, você está queimando o material. Se você gosta desse visual, perfeito. Se não gosta, pode dar uma leve lixada e voltar a ter uma borda limpa. Eu fiz esses porta-copos muito legais, onde eu recortei a peça da frente, depois gravei na peça de trás e então colei as duas juntas. Trabalhar em camadas é uma das maiores lições que aprendi com esse laser. Você precisa enxergar tudo o que está fazendo como uma série de camadas que você vai construindo uma sobre a outra. Se você estiver fazendo qualquer coisa que queira um pouco mais de profundidade, pense nisso em camadas e depois cole tudo junto no final. Vamos para o próximo. Vocês têm logotipos muito melhores do que o meu. Esse é um daqueles que eu realmente adoro. Denby's Honey. Começou como uma gravação muito simples. E como vocês vão notar, comparado ao Bonehead Workshops, eu clareei um pouco. E nesse caso específico, acho que fez uma grande diferença. Então, enquanto eu estava com as configurações prontas, eu fiz alguns porta-copos, cartões de visita, como você quiser chamar. Se você estiver fazendo isso para você mesmo como cartões de visita, pode simplesmente colocar seus dados no verso. E é tão simples quanto apenas virar eles no laser e gravar uma segunda vez no verso de cada um deles.
Se você tem um negócio de marcenaria e distribui muitos cartões, recomendo que adquira essa máquina ou uma mais barata, o que for melhor, e produza um lote de cartões, pois é mais eficaz do que entregar um simples cartão de papel, por exemplo. Depois, eu fiz exatamente a mesma coisa com isso, usando os dois acrílicos de cores diferentes. Esses eram designs muito detalhados, com as asas, com a própria abelha. E eu acho que as duas cores diferentes fizeram isso ficar absolutamente lindo. Essa é minha terceira tentativa nisso. Então, se você imaginar que quer começar a fazer isso como algum tipo de negócio, não demora muito para você estar fazendo algo bastante impressionante, especialmente se você tiver um logo bem legal para trabalhar. E não pense que esse laser é só para você vender coisas ou só para ter uma renda extra. Ele também é extremamente útil no ambiente de oficina. Ainda não explorei tudo, mas sei que muitos assistem ao Danzi no canal Dana Made. Ele recebeu esse equipamento e gostei muito do vídeo dele. E uma das coisas que ele descobriu ou encontrou online foi um site. Ele faz caixas e toda oficina precisa de muitas e muitas caixas para todas as suas pequenas peças. Então, o que esse site, o que o torna tão inteligente, makercase.com, o que o torna tão inteligente é que você define as dimensões da caixa e escolhe entre encaixe, tipo caixa ou junta de topo, conforme preferir. Com 4, 5 ou 6 lados, ele cria qualquer formato e tamanho que você precisar. Após inserir as dimensões, ele calcula o tamanho dos encaixes para conectá-los, eliminando essa preocupação. E então é só baixar de graça e colocar no seu X2 Pro. Se eu consigo, vocês também conseguem. Depois ele corta tudo para você e pronto. O resultado é esse. A base, 2 lados, e eu realmente tenho montado essas peças. Você deve ter 2 peças de extremidade, mas o que elas fazem é simplesmente se encaixar. Todos os lados se unem com encaixe em dedos. Depois, basta colar. E você tem uma caixa para pequenas peças. Imprima peças suficientes. A primeira que eu fiz era um pouco mais alta, mas agora é a caixa de armazenamento perfeita para tudo o que eu preciso para trabalhar com laser. Então isso vai ficar ao lado do laser. Eu parei por aí? Não, eu acertei as dimensões. E eu imprimi mais algumas, todas bagunçadas e bem feias por dentro. Um pouco por fora também. Mas você pode limpá-las se quiser. Você pode até lixar a marca de queimado se preferir um acabamento em madeira crua. Eu não fiz as laterais para que você pudesse ter um contraste legal. Sem queimado. Queimado! Sem queimado. Mas mesmo assim eu não parei por aí. Porque eu vi no site que tinha um recurso para colocar divisórias nessas caixas. E com cerca de 5 minutos de cálculo, não muito mais do que isso, eu imprimi um suporte para todos esses. E não estou brincando, foram 4 horas de trabalho em que eu não fiz nenhum trabalho manual, só colei, imprimi e cortei isso. Vou colocar isso em uma painel com encaixe francês na parede, que vai segurar tudo. Tudo o que preciso para certos trabalhos estará lá, e vou ter todas as pecinhas de que preciso. Aqui vai uma dica rápida que aprendi enquanto fazia todos esses, né? Não corra o risco de desperdiçar madeira. Então, quando você colocar uma folha de madeira, pode imprimir uma de cada uma dessas peças nela e ainda vai sobrar metade. Ou você pode imprimir uma das peças maiores para uma parte externa e depois encaixar algumas das peças menores para preencher toda a folha. E enquanto você está cortando as 8 ou 9 peças que precisa para isso, pode ir adicionando todas as pequenas peças que precisa para as caixas que vão junto. Você não desperdiça madeira, agiliza o processo e a máquina faz tudo. Eu não venderia isso. A qualidade está longe do ideal. Espero que da próxima vez que eu mostrar o tour pela oficina, já com mais algumas coisas, você veja. Volto com vocês. Então, um amigo de longa data do canal, Mike, me enviou um desafio. As 2 principais coisas que você vai fazer com uma dessas máquinas são gravação e corte. E é o seguinte, cortar leva 5% do tempo que a gravação leva. A gravação leva muito tempo e o corte parece ser muito previsível, muito preciso. Enquanto a gravação é praticamente o oposto disso. Às vezes você coloca uma foto pequena e 40 minutos depois ainda está gravando.
Tipos de compensado possuem acabamentos variados. Me parece que tem um pouco de feitiçaria envolvida nisso, e acho que é por isso que Danesei estava tendo dificuldades ao cortar o compensado de 12 milímetros no vídeo dele, porque tenho que dizer que tive exatamente o mesmo problema. Na verdade, achei mais fácil cortar duas chapas de compensado de 5 milímetros ou 6 milímetros e colá-las juntas do que cortar uma vez só o compensado de 12 milímetros. Vou continuar tentando, mas se eu não descobrir como fazer e ele também não descobrir, embora provavelmente ele já tenha descoberto, porque é mais esperto do que eu, mas se eu ainda não descobrir, vou dar um jeito. De qualquer forma, isso me leva ao que um de vocês pediu. O Mike é um bom amigo do canal. Quando perguntei o que ele queria, ele não fez muita questão e disse: "Tenta esses aqui." Mas ele também me mandou um e-mail uma semana depois e enviou uma enorme quantidade de modelos que você pode fazer na máquina a laser e usar na sua marcenaria. E isso abre um leque enorme de possibilidades do que você pode fazer como uma renda extra. Alguém já viu Designs by Donnie no Instagram? Ele passa muito tempo com seus moldes de acrílico, usando uma fresa copiadora e cortando várias coisas diferentes, desde decorações até tábuas de corte. Agora, acrílico é caro, então pensei que duas camadas de compensado de 6 milímetros coladas juntas fariam um molde bem prático. A ideia é usar uma serra tico-tico ou de fita para cortar a tábua de corte, posicionar o molde na área da alça e finalizar com uma fresa copiadora. Isso garante acabamento perfeito em uma das partes mais difíceis. O resto da sua tábua pode ser redondo, quadrado ou do jeito que você quiser. Elas têm diversas formas e tamanhos. Você pode montar um arsenal dessas em poucas horas. Assim, na próxima vez que fizer tábuas de corte, basta escolher uma, desenhar o contorno na tábua, colar com fita dupla face e usar a tupia de mesa para obter sempre o mesmo resultado. Pode não parecer muito, mas isso é bem engenhoso. Então, ele me propôs um desafio. Como eu disse, gravar é complicado. Fotos ficam realmente impressionantes se você acertar, mas elas precisam ser do tipo certo de foto. Se elas forem muito escuras, são realmente difíceis. No entanto, se você tirá-las de ângulos diferentes, podem ficar muito impressionantes. Mas pode levar muitas tentativas para conseguir. Certo? E eu nem sei se algum desses está realmente certo. Vou mostrar para ele, enviar para ele. Ele pode ficar, guardar, queimar ou fazer o que quiser com eles. Mas vou te dizer uma coisa, se você olhar de um certo ângulo, porque o gravador não está apenas imprimindo a imagem, ele realmente faz um corte tridimensional, você consegue realmente ter uma visão muito boa daquela imagem. Então, algo para trabalhar, se você quiser fazer isso como uma renda extra, é descobrir qual imagem fica melhor para fazer a gravação, qual configuração usar e depois manter um tipo de madeira para isso. Porque como você pode ver, essa é a folha de compensado que eu peguei da minha oficina e ela é de qualidade inferior. Esse é aquele compensado bem branco que você pode comprar em lojas de artesanato, que parece cortar um pouco melhor. O que eu fiz para ele foram 2 placas para a oficina dele. Agora essas aqui você pode fazer em questão de segundos. Eu nem fiz essas em material de boa qualidade. Acho que se você colocasse uma moldura ou se fizesse em madeira de sobra. Acho que madeira de pallet ficaria ótima na sua oficina. Designs diferentes e, sinceramente, usando um programa como o Canva, eu fiz esses aqui em poucos minutos. A esposa dele enviou alguns designs que gostou. Estes ficaram ótimos e foram fáceis de fazer. Por algum motivo, a máquina aceitou melhor esses do que fotos. Acho que é porque são mais simples e têm mais linhas. Agora, neste caso, prometo que não estou dando preferência a ninguém, mas quando você ver, vai entender por que esse foi meu favorito absoluto de fazer. Me sinto um pouco mal pelo Nico, pois ele me procurou e acho que não valorizei o suficiente o que ele enviou, já que ele e a parceira estão esperando um bebê. E ele me enviou 3 versões diferentes de um ultrassom, uma em 3D e uma em preto e branco. Não poderia estar mais feliz por ter sido convidado a transformar essas imagens em madeira. E eu espero que tenha uma aqui que eles vão gostar. Eu fiz em tamanhos diferentes. As em 3D eu tenho que dizer, eu acho, e talvez a luz aqui não faça justiça a elas, mas eu acho que as em 3D ficaram realmente muito boas.
Quando você entra no preto e branco, porque isso remove camadas, o que sobra é um efeito 3D realmente impressionante. E se você já viu o ultrassom, você vê que tem uma escrita branca no canto. Agora, se você olhar de perto para esses, o que provavelmente não vai dar para perceber pela câmera, mas há um efeito em relevo na escrita, porque tudo que é branco não é cortado pelo laser, enquanto as partes mais escuras são cortadas mais fundo. Então você pode realmente sentir os números, os detalhes, os dados que estão ali. E eu acho isso muito legal. Eu não queria estragar isso com uma moldura ou fazendo qualquer coisa, como começar a colocar logotipos neles ou algo assim. Não é algo para eu personalizar do meu jeito. Deixei ele simples, espero que Nico goste. E claro, parabéns. E foi aqui que o Nick, lá do canal Northern Woodhouse, no YouTube, realmente me fez perceber que às vezes manter as coisas simples é tão eficaz quanto fazer algo muito complicado com essas placas, esses logos. Nick me procurou. E ele tem um canal onde, se você não quiser nada dessas coisas, tipo conversa fiada, como eu aqui parado, só falando com você. Ele faz vídeos só mostrando a construção no YouTube. Isso torna muito do que ele faz bem acessível. Acredito que muitos que assistem meu canal também gostariam do canal dele. Ele tem sido ótimo na comunicação e pediu muito pouco. Eu optei por um estilo diferente para não fazer dois exatamente iguais. E tudo o que você realmente precisa fazer é colocar algo relacionado à marcenaria, uma lâmina de serra e depois um nome. Mas você pode deixar um pouco mais chamativo se quiser. Isso é só uma camada de acrílico e uma camada de madeira. Corta uma de cada, cola uma na outra. Use suas sobras. Faça uma segunda placa. Se eu estivesse fazendo isso para alguém no Etsy, para vender para essa pessoa, por exemplo, eu enviaria exatamente o que ela quer. Como bônus, eu enviaria o relevo, já que isso não serve para você e você não vai vender para mais ninguém. Diria apenas, achei que poderia gostar, então aqui está um extra. Isso fará grande diferença no atendimento ao cliente. Agora de volta ao Nick da Northern Woodhouse. Eu assisti a alguns dos vídeos dele e tenho que dizer que ele, como tantos outros canais menores, merece mais inscritos do que tem. Notei que muitos canais, até o meu, não pedem tanto para você se inscrever. Por isso fiz a placa que está atrás de mim. Percebi que, como o Nick não fala na câmera, ele não pode simplesmente chegar e dizer: se você gosta do que eu faço, por favor, se inscreva. Então eu fiz uma plaquinha para ele. Ele pode colocar na oficina dele, pode colocar atrás da câmera, pode apoiar, e basicamente é só uma composição em camadas, em 3 dimensões de 2 camadas de compensado de 6 milímetros com acrílico coladas em uma peça. Eu nem sei que tipo de madeira é, mas é uma madeira de lei bonita e é simples. Eu realmente espero que Nick goste de algumas das suas placas e talvez a gente veja elas em vídeos futuros. Mas você só vai vê-las se elas aparecerem no seu feed de notícias. E elas só vão aparecer no seu feed de notícias se você for até o canal dele e clicar em inscrever-se. Essa aqui é boa. Esse não é meu design, não é um estilo que eu inventei ou algo assim. Mas esse é um corte realmente simples. E eu fiz com acrílico em cima de compensado. Então eu cortei 2 vezes e colei as peças. Essa parte sai, mas ela encaixa perfeitamente dentro da carcaça maior. Isso significa que você coloca isso na parede. Suas chaves ficam presas aqui. Ao chegar em casa, basta encaixá-las na carcaça na parede e assim você sempre sabe onde estão. Toda vez, o laser tira dele a espessura de um fio de cabelo. Então, quando Daniel receber isso, talvez ele precise dar uma lixada rápida. Desculpa, Daniel. Acho que fiquei preguiçoso porque tenho uma máquina trabalhando e odeio lixar. Desculpa colocar isso nas suas costas. O motivo de eu ter feito algumas camadas diferentes é porque as chaves vão ser bem grandes. Assim, Daniel pode escolher. Ele pode ter designs diferentes em cada lugar da casa, usar o favorito ou colar todos juntos, para deixar mais grosso na parede, evitando que as chaves empurrem o chaveiro para longe. Com isso em mente, como consigo cortar essas peças no laser em 3 ou 4 minutos cada, fiz outro e colei para formar um bloco grande de madeira. Isso pode ser a peça de apoio e você pode dar a espessura que quiser do jeito que quiser.
Quando você tem uma máquina trabalhando para você, pode oferecer esse tipo de coisa e isso te custa muito pouco tempo. São só alguns pedaços de material. E a madeira, quero dizer, é super barata, o acrílico é um pouco mais caro no final das contas. Se for parte de um negócio, o atendimento ao cliente é tão importante quanto a qualidade. E isso acrescenta valor. Eu gostaria de terminar este vídeo de um jeito bem simples, mostrando o que eu quero dizer com simplicidade. No final de tudo isso, se você quiser aumentar o estoque de uma loja no Etsy, ou se quiser ampliar sua oferta, seja lá como você está vendendo, ou se estiver oferecendo alguns brindes, você quer divulgar seu nome por aí. Vamos supor que você é um marceneiro e usa um desses cortadores, a Laser Kex Tool, para realmente fazer o seu molde. Depois, você pode usar uma tupia de bancada para fazer os pés das cadeiras ou similares. Isso é perfeitamente possível. Você a utiliza de forma semelhante a uma CNC. Se você está procurando outras maneiras de justificar o custo, isso pode ser um ponto de partida bem fácil. Eu mesmo teria feito esses, mas não tenho nenhuma das minhas ferramentas aqui. Elas permanecem no depósito enquanto finalizam o interior. Mas você terá que imaginar que eu os fiz. Base simples para porta-copos, um circular e outro quadrado. Alguns de vocês receberão esses brindes, as 10 a 20 pessoas que não ficaram entre os 10 primeiros no corte. Peço desculpas pelo fato de os quadrados estarem parecendo bananas. Acho que é por causa da embalagem, acho que é por causa do transporte e acho que é por causa da madeira barata de que são feitos. O fato é que eles são super baratos. Se você não consegue fazer esses, compre, imprima neles, use para divulgar seu nome, coloque um logotipo, coloque seu slogan, coloque seu número. Ao presentear com uma mesa, inclua 4 porta-copos de brinde. Melhor ainda, faça-os com madeira de lei e ofereça um bom conjunto. Se não quiser ser tão óbvio, só coloque seus dados neles, embaixo. Se alguém perguntar quem fez a mesa e o comprador esquecer, basta virar um porta-copos para descobrir. Ou, se quiser fazer uma placa, coloque-a sob a mesa, fora de vista. Ainda assim, eles poderão ver ao recomendar a um amigo. Eu sei que posso imprimir 5 desses porta-copos em cerca de 20 minutos e não preciso fazer nenhum trabalho. Posso deixar um lote deles só esperando. Quando os clientes lhe chegarem, se você tiver lojas ou um café local, vá até lá e faça alguns desses que são muito atraentes. Coloque seu logotipo neles e entregue dizendo: podem usar? Por alguns meses você perdeu pouco. Com isso em mente, isso também imprime em canetas, e você pode conseguir peças de madeira para chaveiros. Coloque o que você quiser neles. Eu fiz um pequeno experimento e vou mostrar os resultados. Em um dos vídeos de construção deste exato workshop, fui citado dizendo: confira se está no esquadro, finja que está no esquadro, porque não estava, finja que está no esquadro. Continue aprendendo marcenaria e não se preocupe tanto. No fim, tudo precisa estar no esquadro, mas, se isso for impedir você de construir e abalar sua confiança, siga em frente. Não estou dizendo que nada precisa estar no esquadro, porque precisa, sinceramente, mas é uma forma indireta de dizer: pegue leve com você mesmo. Por 40 minutos de trabalho e depois, talvez mais 20 minutos, para fazer alguns chaveiros. É uma maneira muito fácil de fazer alguns brindes para distribuir. Provavelmente não tem qualidade para eu vender, definitivamente não tem qualidade para eu vender, a menos que eu mesmo os tenha feito. Mas estou me divertindo há 3 semanas com minha XX2 Pro. E tenho que dizer que estou realmente gostando do desafio. E se tem uma lição para tirar deste vídeo inteiro, não estou esperando que toda pessoa que assista vá sair e comprar um no final das contas. Deixarei os links de afiliado abaixo, caso decida que é o melhor para você. O que eu quero dizer é o seguinte: se você decidir comprar um, não deixe a sua habilidade atual te limitar. Porque eu não fiz nada revolucionário, mas consegui criar coisas que foram muito fáceis de montar, e estou bastante orgulhoso delas. Como consideração final, esse não é o meu tipo usual de vídeo. Voltaremos aos vídeos de projetos, seja para oficina, marcenaria, ferramentas ou outras coisas legais. Mas foi divertido fazer algo um pouco diferente e eu vou curtir montar esse negócio paralelo. Agora, se você gostou desse aqui, mas perdeu o unboxing, ele está bem ali.
Se você quiser voltar para as coisas de marcenaria e ver como a tua oficina está ficando, está bem ali em cima. De qualquer forma, obrigado por assistir. Te vejo por lá.